Ricardo, né, ele que é fonoaudiólogo, realiza esse trabalho importante aqui de acompanhamento, né, para quem quer evoluir na voz profissional, acompanha também esse acompanhamento, esse atendimento infantil, né, ele que está aí diretamente ligado à Oficina do Brincar, instituição importante aqui de Divinópolis, né, nesse trabalho principalmente da área da saúde, né, e toda primeira quarta do mês ele está ao vivo aqui na TV Candidez para trazer aqui um tema importante e também para responder a sua dúvida, a sua pergunta. A partir de agora, nosso telefone está liberado, 99326228, 99326228 é o telefone que você pode encaminhar a sua pergunta, a sua dúvida, porque o Ricardo está aqui ao vivo, né, para participar do programa. E hoje ele vai falar sobre um tema extremamente importante, atraso na fala, né? Eu acredito que seja aí realmente uma dúvida para muita gente, principalmente para os papais e para as mamães. E o Ricardo vai trazer esclarecimentos para você. Vem para cá, Ricardo, seja bem-vindo. Prazer te receber aqui mais uma vez ao vivo no programa. Muito obrigado, bom dia Flaviano, bom dia Divinópolis. É um prazer imenso estar participando desse programa, né, no qual a gente fala de coisas importantes. Vem para cá, Ricardo, chega para cá para você parecer bonito na tela. Mas é um prazer imenso, desculpa te interromper, mas é um prazer imenso te receber aqui, viu? Prazer é meu. O Ricardo, como eu disse, né, toda primeira quarta do mês ele está aqui ao vivo para a gente poder falar sempre sobre um tema, para a gente também responder às dúvidas dos telespectadores, o telefone está na tela, né? E hoje ele separou esse tema, né? Eu posso dizer que é um dos temas, né? Todo tema é importante, né? Mas a gente tem que falar que é um dos mais importantes porque isso gera muitas dúvidas, né, no papai, na mamãe, a questão do atraso na fala, né? Todo pai tem essa ansiedade. Exatamente, né? O atraso de fala, né, é muito evidenciado pela família, através da comparação, né, de uma criança com outra, através da dificuldade mesmo de entender o que a criança está falando, né? Então, assim, é muito importante falar sobre o tema, né? Então, nós separamos algumas perguntas aqui, que eu acho que cada um de vocês tem em casa com filho, né, ou com neto, ou com sobrinho, um afilhado. Eu acho que é importante a gente dar atenção, né, à qualidade da fala dessa criança. E quando a gente fala do desenvolvimento da fala, aí tem a ansiedade do pai, da mãe, que muitas vezes atropela um pouco o processo, né? Porque é importante a gente começar falando isso. Cada criança tem sua particularidade, né? Exatamente. Cada criança é criada num meio, né? Então isso faz com que a criança desenvolva a fala de uma forma mais fácil, né? E outras precisem de uma estimulação a mais. E é a função do fonoaudiólogo, entre outros profissionais, para deixar essa comunicação adequada, né, e compreensível. Tem uma dúvida sempre muito comum, né? Qual a idade a criança precisa falar certo? Tem como estipular isso, Ricardo? Olha que tem, né? Tem sim, tem uma perspectiva, né? Bem importante, que a criança ela deve falar corretamente todos os fonemas até por volta de 5 anos, 5 anos e meio, né? Então já é uma das coisas pensadas, né, para a criança começar a ser alfabetizada com 6 anos. Então até com 5 anos e meio a criança necessita estar falando corretamente todos os fonemas, né? Ela começa ali por volta de 9 meses com alguns balbucios, com algumas palavras já de mamã, papá, já são dentro, né, do ambiente da criança, e depois ela vai aumentando para uma palavra, 2 palavras. Por volta de 2 anos, ela começa já a fazer frases pequenas, e tem algumas crianças que já começam a falar com 1 ano e meio, né? Mas o normal é que a criança comece a falar, comece a ser compreendida com 2 anos de idade, né? E assim por diante ela vai aprimorando os novos fonemas, vai conhecendo os novos códigos linguísticos, fazendo com que a comunicação seja melhor compreendida por todos da família. Quais, assim, os motivos, né, ô Ricardo, que pode proporcionar o atraso na fala, né? É possível, né, relatar isso? Sim, o primeiro motivo da criança atrasar, né, a fala é a dificuldade auditiva. Se a criança ela tiver uma deficiência auditiva ou uma audição reduzida, ela vai ter com certeza uma dificuldade para aprender a falar. Porque a voz é só isso aqui, ó. O que faz a gente falar bem, né, é o cérebro mandando informações aqui para os órgãos fonoarticulatórios, né, que são o quê? Os lábios, a língua, a bochecha, a respiração.
Então, o cérebro, tendo essa estimulação auditiva, ela vai criar estruturas para ela poder falar bem, né? Para ela ser entendida. Então, a audição, ela de início é a maior dificuldade. Logo depois da audição, né, são as partes, né, os órgãos fonoarticulatórios serem fracos, serem hipotônicos, né? Então, se a criança, por exemplo, ela mama madeira ou chupa chupeta por mais de 2 anos, toda essa musculatura ela vai ficar alterada, fazendo com que a criança não desenvolva a fala corretamente. Então, a utilização, como a gente já falou naquela outra vez, né, a mamadeira ela tem que ser até 2 anos e meio no máximo, e a chupeta também. Até mesmo para a gente finalizar essa fase oral, ela amadurecer e ela conseguir desenvolver essa parte da fala. Então, é um dos motivos, né, do atraso de fala. Um outro motivo é a criança ter uma alteração neurológica. Pode ser um autismo, pode ser uma paralisia cerebral, pode ser uma apraxia, né? Essa troca de fala, ela se chama dislalia. A dislalia é uma disfunção funcional da musculatura e a disartria é uma função neurológica. Então, essa disartria pode ser causada por um AVC, pode ser causada por algum distúrbio mental. Então, a dislalia é somente a parte funcional e a disartria é a parte neurológica. Então, é importante a gente falar isso porque tem muitas pessoas que têm dúvida, né? Então, um atraso de fala, ela pode ser por esses motivos. Alguns motivos isolados? Sim. Qual? Por exemplo, a alimentação inadequada de uma criança pode fazer com que ela tenha dificuldade de desenvolver a fala. Aquela criança que come só pastoso, ela não vai mexer a musculatura, né? A musculatura não vai desenvolver. Então, a criança não vai ter condições musculares, com a língua, com os lábios, a bochecha em si, de falar corretamente. Aí vem o atraso de fala por causa de uma alimentação inadequada. Eu tenho aqui a participação da Tainá, aqui do centro, né? Ela está perguntando justamente isso. A filha tem mais de 3 anos, ainda usa chupeta. Se atrapalha o desenvolvimento da fala. Você citou agora há pouco que atrapalha, né? Muito. Passou da idade de 2 anos e meio, é hora de tirar, né? Isso. Por que atrapalha? Porque o ato de sucção manda informação para o cérebro, né, que aquela criança é um bebê. Bebê fala certo? Não fala. Então, bebê usa fralda, bebê tem N restrições, né? Então, a criança já com 3 anos, ela necessita de falar corretamente. E isso é cobrado da criança. E se a gente fizer isso, Flaviano, de uma forma rígida com a criança, ela pode desenvolver uma gagueira. Por quê? A criança vai tomar uma concepção de mal falante. E aí ela começa a gaguejar. E aí já atrapalha tudo. Na hora que chega na escola, na alfabetização, aí a bagunça está feita. Eu tenho até a pergunta do Fabrício, lá do Planalto, ele está perguntando justamente isso. Está falando que ele está na ansiedade de ver o filho falando, é normal, né? Mas aí ele está falando que quando compara com outras crianças, está sentindo que a evolução dele está sendo menor, né? Aí ele vai para a escolinha agora, né, no 2º semestre. Aí ele quer saber se isso pode ajudar, contribuir. Ótimo, com certeza, né? A inserção da criança na escolinha vai provocar motivos, né, para essa criança falar. Então, quando a criança tem motivos e ela está num ambiente que é diferente, ela precisa de se comunicar para ela conviver bem com os outros, né? Em casa, não. Em casa, às vezes, muito não tem essa possibilidade de falar. Não tem motivo. Por quê? Aponta e já consegue o que quer, né? Já fala assim, o pai e a mãe já sabem que é a água. Então, ali, aquele vício comunicativo entre a família faz com que a criança tenha preguiça de falar, né? Preguiça não tem necessidade de falar. Porque ele aponta, ele é inteligente. Se eu já apontou água, ele recebeu a água, para que ele vai falar? Tem até aqui uma dúvida também interessante, né? Do Marcelo, lá do São Judas, né? Ele quer saber o seguinte, se aquela fala infantilizada dos pais pode comprometer também o desenvolvimento nessa fase aí. Não, essa comunicação mais infantilizada com as crianças, desde que é bebê, ela é importante, né? Até os 3 anos, porque a linha melódica da voz, ela é agradável, né, para a criança. Então, traz conforto, traz amor, traz aconchego. Então, não tem problema nenhum até 3 anos. Aí, outra dica importante. Aí, eu preciso te perguntar em relação a alguns testes, né? A gente tem o da linguinha, da orelhinha. Eles são, hoje,
essenciais, né, para o desenvolvimento das crianças, Ricardo? Qual a avaliação a gente pode fazer disso? Sim, muitos. São testes, né, que são incentivados e até o obrigatório a ser feito, né, assim que nasce pelo pediatra, né, porque ele já mostra se a criança tem uma dificuldade auditiva, né, e através do teste da orelhinha, e se ela tiver uma dificuldade auditiva, né, até uma surdez, ela já pode ser encaminhada para um transplante coclear, que vai fazer com que essa criança tenha uma audição para ela poder desenvolver a fala, para desenvolver o seu ambiente comunicativo. E o teste da linguinha, ele é muito, mas muito importante mesmo. Sabe por quê? Porque assim que nasce, não existe uma cartilagem fixa para fazer o pique. Então faz o pique. Não vai sair sangue, não vai doer, né? E a criança vai conseguir movimentar a língua para falar corretamente. Se não foi feito esse pique, né, que a gente chama de frenectomia, aí a criança vai ter dificuldade para desenvolver a fala, principalmente no fonema R, de vibração de língua. E aí, a partir já de 1 ano e meio, a criança já tem a cartilagem, aí tem que dar o pique, tem que dar ponto, sai sangue, inflama, dói. Então, pessoal, a criança, no neném, no bebê, façam essa avaliação da linguinha, é muito importante, né? Não naquele momento, mas principalmente na hora da alfabetização, na hora da criança falar corretamente. Só agradecer aqui a participação de todos os telespectadores. Gente, o Ricardo está sempre aqui, né, com um tema importante para falar, ele que trabalha principalmente nessa área do atendimento infantil, né? Mas se você tem alguma dúvida em outra área, né, pode perguntar, eu vou sempre fazer a pergunta. Se o Ricardo não tiver a informação, tenho certeza que ele vai sempre buscar essa informação também. É porque um telespectador aqui, o Mário Lúcio, muito obrigado, viu, Mário? Aí ele está perguntando se é possível você trazer essa orientação para ele. Ele está falando aqui que qual é o tratamento para quem sofreu um AVC, né? Ele está falando que é uma pessoa de 60 anos e aí agora, depois da situação, está com essa dificuldade de fala, né? Sim, eu tenho esse conhecimento, sim. Trabalho também, né, com as pessoas que tiveram AVC. Aí, cada caso é um caso, Flaviano. Então, a gente precisa de avaliar, né, o que causou, como que está as sequelas depois desse AVC, se está engolindo corretamente, se está soltando alguma fala, né, se tem uma memória preservada, né, ou se esqueceu de tudo. Então, existe tratamento e, com certeza, o fonoaudiólogo pode fazer um trabalho muito importante junto com a família. É importante o Ricardo trazer esse esclarecimento, porque aí a gente tem que falar também do trabalho que você realiza em relação à questão da voz profissional, né? Isso. Você não faz só esse atendimento infantil, você faz um trabalho muito legal também para aqueles profissionais que precisam muito da voz, né, para o dia a dia, né? Isso, eu trabalho já com alguns cantores, com professores, né, grandes professores, uma quantidade grande de professores me procuram, né, porque estão perdendo sua voz, em especial professores de educação física, né, que estão lá gritando a todo momento com os alunos. Existe um jeito certo de gritar? Sim, o fonoaudiólogo pode ajudar isso. E o professor que ele fala muito dentro de sala, e hoje as salas estão cheias, né, necessita de ter uma higiene vocal, de ter uma preparação vocal, né, e é essencial que a gente cuide bem dessa voz, porque é a forma que a gente trabalha, é a forma que a gente ganha dinheiro. E também trabalho com alguns locutores de rodeio, locutores de rádio. Tem um programa especial para locutores de rodeio, né, que é uma voz mais impostada. Tem um trabalho também para saúde vocal de locutores, igual o locutor de rádio, o apresentador, né, que tem um outro nível de fala, que é a voz falada, né? Então existe a voz impostada, a voz cantada e a voz falada. E para cada tipo de voz, para cada tipo de profissional, tem um tratamento diferente e tem exercícios diferentes. É até importante, né, a gente pode trazer aqui uma dica, uma orientação, né, para o professor, para o cantor, para o profissional da comunicação, para o vendedor, que também utiliza muito a voz, né, porque a gente sabe que prevenção é tudo, né? O telemarketing. Telemarketing. Tem dica, né, para esses profissionais, como manter a questão da saúde vocal, principalmente, Ricardo? Isso, uma dica simples e essencial é manter hidratado as cordas vocais, né? Então, a gente hidrata as cordas vocais com água. E aí, qual a quantidade de água que essa pessoa precisa de ingerir? Ela precisa ingerir de acordo com o seu organismo. Então, um exemplo, né, você vai controlar isso através da cor do seu xixi.
Se o seu xixi estiver branquinho, é sinal que as suas cordas vocais estão bem hidratadas. Tem gente que hidrata o corpo inteiro com 2 litros, tem gente que é com 3, tem gente que é com 5, tem gente que é com 1, porque não sua, não tem uma desidratação, né, fácil. Então, cada corpo é um corpo. Não tem que tomar 2 litros d'água, 3 litros d'água, 4 litros d'água, né? A hidratação é importante e cada corpo é um. Então, de acordo com a cor do seu xixi, você consegue controlar. E a outra, né, é a utilização da maçã, que já vem aí de vários anos. E por que a maçã? Você sabe por que a maçã é boa? Não sei, viu? Eu já ouvi falar muito, eu inclusive gosto muito, né? Eu sou profissional da voz, mas tecnicamente não sei te explicar. A maçã, ela inibe a produção excessiva de um ácido do estômago, chama ácido péptico. E esse ácido faz com que a mucosa das cordas vocais, a lubrificação, fique alterada. E aí você tem o prejuízo vocal, né? Então a maçã, ela neutraliza esse ácido e você não tem aquela azia, você não tem aquele refluxo que sobe. Então a maçã, principalmente em jejum, ela é muito importante. E um detalhe legal é que a maçã, ela consumida com casca, né, ela vai ajudar no intestino. E a sem casca também ajuda prendendo o intestino. Então, se você tem o intestino mais solto, né, come sem casca. Se você tem um intestino mais normal, né, pode comer com casca. De todos os jeitos, a maçã, ela vai fazer essa inibição do ácido no estômago, né, e a sua lubrificação aqui vai estar mais adequada. Olha que informação legal que o programa Bom Dia Divinópolis traz para você, né? A participação do Ricardo Vitor ao vivo aqui no programa Bom Dia Divinópolis. A gente sempre reforça, né, que os contatos ficam aí na tela para você, né? Tem a rede social, o Ricardo responde todo mundo lá pela rede social, tem também o telefone, viu? Toda primeira quarta do mês o Ricardo está aqui para trazer sempre uma informação importante para você. Muito obrigado, viu, Ricardo, pela presença, viu? Seja sempre bem-vindo. Muito obrigado. Pode me chamar nas redes sociais, lá tem meu telefone, tem meu WhatsApp, né? Eu respondo todo mundo. Já tiveram algumas pessoas procurando e estou aqui também na oficina do Brincar, atendendo as crianças. Pode procurar aqui, que a gente vai fazer uma anamnese e eu vou explicar direitinho o que pode ser feito, né, para essa criança falar melhor. É um prazer imenso te receber aqui e eu reforço que a entrevista na íntegra fica também disponível para você lá no portal sistemampa.com.br. Muito obrigado, viu, Ricardo? Deus, obrigado. Seja sempre bem-vindo aqui ao programa, né? E logo após o Bom Dia Divinópolis, só acessar o portal sistemampa.com.br e entrevista lá na íntegra para você.